tarde a todos e sejam muito bem-vindos. É um gosto estar aqui convosco novamente neste webinar promovido pela CEGOC. O meu nome é Isabel Souto, hoje num formato diferente por consequência da tempestade e por precaução no que diz respeito a deslocações. O tema de hoje que nos reúne é particularmente relevante e oportuno: as alterações introduzidas pela Lei do Orçamento de Estado para 2026, no regime legal do trabalhador em funções públicas. E para nos falar deste tema, tenho comigo a doutora Filipa Magalhães. Boa tarde, Filipa, muito obrigada por ter Olá, aceito este nosso Isabel. convite. Olá, Isabel. Boa tarde também. Obrigada eu pela confiança e pelo convite que muito me honra. Muito obrigada, Filipa. Ao longo deste webinar, iremos analisar as principais novidades introduzidas pelo Orçamento de Estado para 2026, clarificar os seus efeitos no enquadramento legal vigente e também refletir sobre os desafios e as oportunidades que decorrem destas alterações, sempre com uma abordagem mais prática e orientada para a realidade profissional. Convido-vos assim a acompanhar esta sessão de forma ativa, a refletirem sobre os impactos no vosso contexto específico e a colocarem as vossas questões no chat para que nos últimos 30 minutos desta sessão vos possamos dar resposta. Vamos tentar dar resposta a todos. Não garantimos que seja possível, mas entretanto vão colocando também as vossas questões e depois, se eventualmente também considerarem oportuno, teremos uma ação de formação a decorrer no mês de fevereiro para complementar este webinar. Sem mais demoras, vamos então dar início à nossa sessão. Muito obrigada a todos, desejo-vos um excelente webinar e passo a palavra à Filipa Magalhães. Olá a todos, obrigada, sejam bem-vindos. Pois de facto é com muita honra que mais uma vez me reúno à CEGOC na partilha daquilo que são alterações importantes e com muito impacto na administração pública, em particular estas matérias que se relacionam com a Lei do Orçamento de Estado. Têm sido matérias que têm sido objeto do meu estudo e da minha análise desde há alguns anos a esta parte. Aliás, coordeno desde 2015 um compêndio, um manual que tem o nome de Descomplicar o Orçamento de Estado. Este ano publicaremos a 12ª versão, a 12º livro de Descomplicar o Orçamento de Estado, onde, além de coordenadora, eu também assumo o papel de autora, especificamente a tratar a matéria que diz respeito aos trabalhadores em funções públicas. Convido para partilharem comigo palco nesse manual especialistas em várias áreas que todos os anos são alteradas por força da Lei do Orçamento de Estado, como a da contratação pública, várias áreas ligadas à fiscalidade, à contabilidade, à segurança social, uma série de matérias, isto porque desde sobretudo 2008 até esta parte, que o legislador português tem vindo a fazer uma coisa que é conhecida na doutrina francesa como os cavaliers budgétaires, ou seja, utilizar a lei do orçamento de Estado para, através deste instrumento anual, mas de valor reforçado, alterar leis que se encontram em vigor. Muitas vezes altera as leis, outras vezes revoga algumas normas, outras vezes adita novos artigos a leis que já estão em vigor e outras vezes até faz uma coisa diferente de tudo isto, que é mantém as normas em vigor, mas suspende a sua aplicabilidade no ano em causa. Pronto, e portanto acho que podemos mesmo começar por isto mesmo, por explicar em concreto para os trabalhadores em funções públicas a importância crucial que tem a Lei do Orçamento de Estado. Ela é de tal forma grande que, quando foi publicada a Lei do Trabalho em Funções Públicas em 2014, portanto, esta lei do Trabalho em Funções Públicas este ano já faz 12 anos de vigência e no meio disto tudo já teve quase 20 alterações.
Quando esta lei é publicada, nas disposições preambulares, o legislador tem o cuidado de dizer que o disposto na presente lei não prejudica a vigência das normas da Lei do Orçamento de Estado em vigor. Ou seja, eu, de uma forma muito simplista, costumo dizer que quem trabalha com os recursos humanos tem sempre que ter, pelo menos em cima da secretária, a Lei do Trabalho em Funções Públicas, o Código do Trabalho, na sua versão atualizada, pois, como sabem, a Lei do Trabalho em Funções Públicas, no artigo 4º, remete para o Código do Trabalho em inúmeras matérias e, em cima destes dois diplomas, tem que ter a Lei do Orçamento de Estado em vigor. Porquê? Porque às vezes há normas que não são revogadas, que continuam em vigor, mas cuja aplicação no ano em concreto está suspensa por força da Lei do Orçamento de Estado. Portanto, eu acho que o facto do legislador, numa lei que é publicada para ser o manual que se aplica ao regime jurídico dos trabalhadores em funções públicas, uma lei publicada em 2014, e o facto do legislador, logo nas disposições preambulares, ter o cuidado de dizer que, atenção, que aquilo que vocês aqui vão ver depois está sempre dependente daquilo que possa ser ou não permitido por força da Lei do Orçamento de Estado em vigor em cada ano. Isto quer dizer muito sobre a força da Lei do Orçamento de Estado. E, portanto, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhadores em funções públicas, essa força é por demais evidente e todos os anos, logo no início, aliás, aqui houve uma coisa engraçada porque os artigos da Lei do Orçamento de Estado são sempre artigos muito longos, muito extensos. Começam normalmente com uma proibição, depois fazem uma exceção a essa proibição e vão fazendo exceções, exceções, exceções atrás de exceções e terminam muitas vezes, ou no início terminavam sempre com uma nota final, com um número final, a dizer que a violação desta lei consubstancia um ato nulo, passível de responsabilidade civil, disciplinar, financeira e até criminal dos respectivos autores do ato em concreto. Portanto, tudo isto é uma questão de facto importante. Nos anos mais recentes, ainda encontramos essa referência em alguns dos artigos. Relembro que alguns dos artigos chegam mesmo a ter 15 números, o que é de facto uma dimensão bastante grande. Ainda vamos encontrando esta referência em alguns dos artigos, mas a verdade é que começámos a encontrar logo no início da Lei do Orçamento de Estado esta referência genérica, ou seja, primeira referência a dizer a quem é que se aplica a lei e depois as consequências da violação da lei. E, portanto, é o que encontramos logo no artigo 2º. Todas as entidades previstas no âmbito do artigo 2º da Lei do Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à Lei 151/2015, de 11 de setembro, independentemente da sua natureza e estatuto jurídico, ficam sujeitas ao cumprimento das disposições previstas na presente lei e no Decreto-Lei de Execução Orçamental. Alerto já para este facto que ainda não temos o Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2026, mas há algumas normas que nós aqui vamos ver remetem-nos para esse Decreto-Lei de Execução Orçamental. Portanto, há algumas que não, que são referências simples e, portanto, vamos falar delas e como não há nenhuma referência ao Decreto-Lei de Execução Orçamental, não vou fazer essa chamada de atenção. Outras há em que nos dizem que as contratações nesta área, por exemplo, serão feitas de acordo com aquilo que vier a ser estipulado no Decreto-Lei de Execução Orçamental. Portanto, será sempre importante estarmos atentos à publicação deste Decreto-Lei, porque relativamente a algumas matérias, não a todas, pode-nos vir dar algumas achegas e alguma ajuda sobre a forma da sua aplicação. Sem prejuízo das competências atribuídas pela Constituição e pela lei a órgãos de soberania de caráter eletivo, o disposto no número anterior prevalece sobre as normas legais anteriores, gerais e especiais que disponham em sentido contrário. Ou seja, o legislador diz claramente que aquilo que nós aqui vamos ler na Lei do Orçamento de Estado prevalece sobre toda e qualquer norma que esteja em vigor em cada momento. E continua dizendo que não obstante
a Lei do Orçamento de Estado prevalecer sobre todas as normas gerais em vigor em cada momento, ainda assim há normas especiais que nós vamos ter em conta e que a Lei do Orçamento de Estado não as vai beliscar, digamos assim. E que são o regime excepcional de execução orçamental e de simplificação de procedimentos dos projetos aprovados no âmbito do PRR, a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, a Lei da Programação Militar, a Lei das Infraestruturas Militares, a Lei da Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna e ainda o Decreto-Lei que estabelece a programação de infraestruturas e equipamentos das Forças de Segurança e Serviços do Ministério da Administração Interna. É quase como se o legislador tivesse criado uma bolha especial relativamente a estes diplomas especiais, mas relativamente aos outros ditos gerais, estabelece claramente a prioridade da Lei de Orçamento de Estado sobre os outros diplomas. De uma forma relativamente simples, eu gostava de ver com vocês este gráfico porque ele mostra-nos desde 2017 até agora, e eu fui só buscar os últimos 10 anos, não é? Mas podia ir buscar mais para trás, como têm crescido o número de artigos dedicados especificamente aos trabalhadores em funções públicas, portanto, é este verde mais escuro, ao longo destes anos. Portanto, é só para vocês verem o grau de relevância que eles têm na Lei do Orçamento de Estado. Portanto, em 2017 não chegávamos aos 40 artigos, 2018 40 artigos, 2019 ultrapassamos os 40 artigos, tal como 2020, quase que nos aproximamos dos 50, 2021 ultrapassamos os 50 artigos. A Lei do Orçamento de Estado de 2021 foi uma lei muito especial porque já sofre muito com os impactos da pandemia e tenta, no fundo, acautelar essas situações. A lei de 2022 tem um bocadinho menos do que isso, lei de 2023 tem menos do que 30, mas foi uma lei que esteve em vigor só metade do ano por causa da mudança do governo. 2024 não chegamos aos 30, 2025 ultrapassámos os 40 artigos e este ano batemos nos 30 artigos. E batemos nos 30 artigos por uma razão muito simples, porque aquele movimento que nós vimos fazendo, que o legislador vem a fazer desde 2008, o tal movimento dos cavalier budgétaire, que é utilizar a Lei do Orçamento de Estado para integrar alterações à legislação geral, é um movimento que agora, este ano, 2026, estamos a começar aos poucos a fazer o inverso, ou seja, normas que até agora nós encontrávamos habitualmente na Lei do Orçamento de Estado estão agora a ser retiradas da Lei do Orçamento de Estado, paulatinamente, para serem colocadas em legislação própria e autónoma. E o facto de serem retiradas aos bocadinhos da Lei do Orçamento de Estado e de serem colocadas em legislação autónoma significa uma coisa: significa que a sua duração ou a perspectiva da sua durabilidade será maior, porque uma lei de orçamento de Estado tem uma vigência de um ano. Portanto, vamos ver o seguinte, por exemplo, a propósito de matérias relacionadas com o regime da formação profissional. Nos últimos anos, o legislador tem aproveitado todos os anos a Lei do Orçamento de Estado para dizer que devemos fazer formação profissional nesta área. Já houve anos em que era sobre a violência doméstica, outros anos em que era sobre a questão da mudança de género, houve outros anos em que era sobre a questão, por exemplo, da cidadania, dos direitos humanos, do acolhimento dos asilados. Portanto, aquilo que normalmente são preocupações para a sociedade e para o legislador coloca na Lei do Orçamento de Estado que os trabalhadores em funções públicas ou alguns trabalhadores em funções públicas, porque às vezes seleciona determinados grupos, deverão ter formação específica nesta matéria. Ora, este ano, e mesmo até comparando com o ano passado e com os últimos 10 anos, nós não encontramos nenhum artigo na Lei do Orçamento de Estado sobre a questão da formação profissional. E não encontramos, e a razão de não encontrarmos está explicada nas alterações que o CIADAP sofreu o ano passado e que entraram em vigor a 1 de janeiro de 2025, que é, por exemplo, o facto de que, neste momento,
a cada competência, a uma competência das competências contratualizadas com os trabalhadores, terá que estar associado um curso que conste do catálogo de cursos de formação do INA. Portanto, o simples facto de, neste momento, a lei em funções públicas estar mais rigorosa, mais afinada do que estava até 2025, fez com que o legislador deixasse que a formação profissional fosse decidida casuisticamente em função das necessidades concretas de cada trabalhador. Estou-vos a dizer apenas, porque dir-vos-ei ao longo desta nossa conversa outras situações de matérias que estão agora a sair, até agora estiveram a entrar na Lei do Orçamento de Estado, sempre nesta perspectiva de vamos resolver anualmente aquilo que são os problemas em concreto do país, e agora estão a sair para normas à parte, como por exemplo acontece com a revisão de algumas carreiras, estão a sair para integrarem diplomas à parte, o que significa uma coisa, que a perspectiva de durabilidade será bastante maior, não estará limitada ao ano, que é a duração que tem a Lei do Orçamento de Estado. Então, que normas é que, assim, de uma forma simplista, encontro que desapareceram da Lei do Orçamento de Estado face aos últimos, eu não vou dizer só aos últimos 10 anos, mas face aos últimos 15 anos? Desapareceram as proibições e limites à contratação e gestão de carreira dos trabalhadores em funções públicas. Aí, por volta de 2009, a Lei do Orçamento de Estado, a início assim de uma forma ainda muito tenue, começa a introduzir algumas normas à contratação. Houve até duas leis do Orçamento de Estado que diziam que por cada dois trabalhadores que se reformavam e aposentavam só podia entrar um. Depois, mais tarde, começam a aparecer normas que vão até ao final de 2017 a dizer que a contratação de trabalhadores em funções públicas está limitadíssima, só pode ser feita em situações verdadeiramente excepcionais, que têm que ser muito bem fundamentadas e, portanto, excepciona muito. Nós ficamos altamente limitados a poder contratar alguém e, mesmo nos casos em que excepcionalmente o podíamos fazer, só o poderíamos fazer dentro dos trabalhadores que já tinham um vínculo prévio à administração pública. A partir de 2018, a Lei do Orçamento de Estado começa a permitir a contratação, abre mais exceções, abre a possibilidade de abrir procedimento concursal a quem tem vínculo e a quem não tem vínculo, e neste momento, com exceção de alguns setores de atividade muito específicos, onde ainda não é amplamente permitido fazer a contratação de trabalhadores em funções públicas, com algumas exceções, neste momento já encontramos uma permissão geral para proceder a esta contratação. O mesmo aconteceu com as normas que estabeleciam a suspensão do pagamento do subsídio de Natal, a proibição de valorizações remuneratórias, e foi por causa disto, por exemplo, que entre 2011 e 2018, nós vimos as nossas carreiras congeladas, não é? Continuámos a aplicar o CIADAP, continuámos a ter os pontos em resultado do CIADAP, mas não subimos, não progredimos na carreira, por causa destas proibições, que já não existem neste momento, a atribuição de prémios de desempenho e de gestão e as proibições de controle ao recrutamento de trabalhadores. E também desaparecem da Lei do Orçamento de Estado deste ano esta referência específica a áreas de formação que se considerem obrigatórias. Vou aqui pegar num aspecto para falar um bocadinho sobre um caminho que agora a administração pública está a fazer de forma mais consistente. É que, como resultado das proibições e limites à contratação e dos limites à progressão na carreira, a administração pública sofreu as consequências, que foi: nós ficamos com muito menos trabalhadores do que eventualmente precisamos e começámos a não ter capacidade para reter os bons trabalhadores, porque começaram a verificar que se ganhava melhor no setor privado, uma vez que a progressão estava limitada e congelada na administração pública. Isto é algo que o legislador deixa de proibir a partir de 2018, mas só a partir de 2020 é que toma a decisão de não basta só proibir, é preciso criar incentivos. E então, a partir de 2021, 2022, surgem normas avulsas que dão um impulsozinho em algumas carreiras, nomeadamente na carreira dos assistentes operacionais. Em 2023 é publicada a célebre lei que ficou o decreto-lei que ficou conhecido como acelerador de carreiras, e
com a alteração à Lei do Orçamento de Estado, ao CIADAP, peço desculpa, e simultaneamente à Lei de Trabalho em Funções Públicas, temos um pequeno acelerador de carreiras, na medida em que deixam de ser precisos 10 pontos para alterar para a posição remuneratória imediatamente seguinte, para passarem a ser precisos apenas 8. Ou seja, eu não posso dizer que esta alteração vai recuperar rapidamente os 7 anos que estivemos suspensos, mas posso dizer que esta alteração vai eh, eh, acelerar a recuperação. Não é uma coisa, se calhar, tão rápida quanto gostaríamos, mas vai acelerar. Neste momento, no fundo, a Lei do Orçamento de Estado, e já o ano passado assim tinha, fala-nos e apela-nos. Já não é só, houve uma altura, 2020 e 2021, o artigo que aparecia era normal desenvolvimento das carreiras. Agora já não estamos a falar no normal desenvolvimento das carreiras, agora nós já queremos mesmo que as carreiras evoluam com outro tipo, já não é dentro da normalidade, mas que progridam mais rapidamente e a lei e o CIADAP e a lei de trabalho em funções públicas fazem menção exatamente desta situação. Preocupação com os setores da administração pública que revelavam alguma fragilidade e necessidade de apoio, e esta foi uma preocupação em que o legislador, eu costumo dizer que a Lei do Orçamento de Estado é o reverso e o anverso daquilo que são as preocupações do país em geral. Ou seja, por um lado, a Lei do Orçamento de Estado reflete essas preocupações, é o reflexo desta preocupação, por outro lado, também vai prevenindo eventuais falhas naquilo que é o funcionamento da administração pública em geral. E estamos a falar, por exemplo, de algumas preocupações que fomos vendo ao longo destes anos na Lei do Orçamento do Estado em áreas muito específicas. E se vimos esta preocupação na Lei do Orçamento do Estado nestas áreas específicas, foi precisamente porque o legislador percebeu que eram áreas que estavam frágeis e que precisavam de mais apoio. Estou-vos a falar de áreas como a saúde, estou-vos a falar de áreas como a justiça e as forças policiais, de áreas como os trabalhadores não policiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do reforço dos recursos humanos para o combate à violência doméstica, para o combate ao tráfico de seres humanos, à conservação da natureza e da biodiversidade e à educação inclusiva e programa de formação destes agentes educativos. Estou-vos a falar da necessidade de reforçar os trabalhadores na autoridade para as condições de trabalho, do Instituto da Segurança Social e da Direção-Geral de Energia e Geologia, da contratação de trabalhadores aposentados para o setor ferroviário e foram necessidades que foram sendo identificadas ao longo dos anos e que o legislador se dedicou a elas, dizendo: este ano vamos reforçar a contratação neste setor. Também fomos assistindo ao longo dos anos a uma preocupação que, como vos comecei por dizer, este ano não está refletida na Lei do Orçamento de Estado, com a necessidade de dar formação às vezes a todos os trabalhadores em funções públicas, noutros casos dar formação a grupos específicos de trabalhadores em funções públicas em áreas que se foram sentindo como áreas relevantes e nas quais era importante apostar, como por exemplo a formação para a cidadania. Depois também houve uma altura em que era um programa de qualificação e capacitação dos trabalhadores em funções públicas, porque eu tenho e fiquei super contente quando a alteração ao CIADAP veio prever e impor a obrigatoriedade de uma das competências contratualizadas, nós termos que associar obrigatoriamente um curso de formação que conste do catálogo do INA, precisamente porque ao contrário do que acontece no setor privado, em que o Código do Trabalho estabelece a obrigatoriedade de dar 40 horas de formação a todos os trabalhadores, no setor público nós não temos dúvidas nenhumas de que é um direito do trabalhador ter formação profissional, não temos dúvidas nenhumas de que é um dever da entidade empregadora pública proporcionar-lhe formação profissional, agora não temos um número de horas específico e rígido como acontece no setor privado e, portanto, falhava isso.
isso. E isso falhava porquê? Porque nós não levávamos e não aplicávamos o CIADAP em todas as suas facetas, porque uma das consequências do CIADAP e uma das razões para o CIADAP existir é a definição do de um plano individual de competências e de formação de cada trabalhador em concreto. Ora, como infelizmente, e digo infelizmente, e a palavra é mesmo esta, é que eu acho que o CIADAP é uma excelente ferramenta de gestão de recursos humanos, infelizmente muito mal aproveitada, porque se fosse aproveitada em toda a sua plenitude, é a melhor forma de se identificarem as necessidades concretas de formação de um trabalhador é através do resultado da avaliação em sede de CIADAP, o que não sucedia. E então nós começámos a ver que, de facto, dependendo de ministério para ministério, de organismo para organismo, nem todos os trabalhadores em funções públicas tinham formação profissional. Era óbvio que era um direito deles, era óbvio que era um dever da entidade empregadora pública proporcionar esta formação. Agora, não havia era sítio nenhum onde nos dissesse quantas horas de formação. E então, é por isso que depois a Lei do Orçamento de Estado percebe que, de facto, é necessário qualificar não é só um grupo de trabalhadores em funções públicas, mas todos. Pronto. Depois surge mais tarde o reforço à formação de magistrados para o combate aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, o reforço da formação para o combate à violência doméstica e no namoro, e por aqui nós vamos vendo que aquilo que são questões que preocupam a sociedade e que são questões que nós vemos na comunicação social e que nos preocupam a todos, são questões que o legislador percebe que elas existem e tenta encontrar soluções para elas, como, por exemplo, através da formação. Formação em direitos humanos e em acolhimento dos refugiados e imigrantes. Houve a altura em que nós os recebemos também que recebemos os refugiados e houve esta preocupação, formação em direitos humanos especificamente para quem exerce funções de atendimento ao público, formação para o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio especificamente para quem trabalha no registro civil, formação em prevenção da violência doméstica para forças de segurança, formação para o exercício da profissão de técnico de emergência pré-hospitalar. Portanto, o que nós notamos é que o legislador vai assumindo como percebe quais é que são as preocupações da sociedade em cada momento e encontra na Lei do Orçamento de Estado forma de dar resposta a essas preocupações. Este ano, em concreto, não encontramos na Lei do Orçamento de Estado nenhuma referência específica para uma área de formação em concreto. Na minha opinião, não encontramos esta referência porque com a alteração que o CIADAP sofreu e que entrou plenamente em vigor o ano passado, a 1 de janeiro de 2025, como passou a ser obrigatório que a uma das competências contratualizadas passasse a estar associada uma ação de formação que conste do catálogo nacional do INA, isto vem resolver o problema da formação, ou seja, a formação não ficará, não será ditada de forma uniforme para todos, a formação será encontrada em função das necessidades concretas do trabalhador, o que fará bastante mais sentido. Bom, depois, a outra questão onde de facto também fomos assistindo a uma evolução, e neste momento estamos numa altura em que a ordem é para subir e não para estagnar, com o fim das proibições das valorizações remuneratórias. Passámos para um artigo no ano seguinte, em que 2018 e 2019 encontrávamos um artigo com valorizações remuneratórias, porque elas passaram a ser permitidas nos termos da Lei Geral. Mas era preciso fazer mais do que isto, era preciso dar um impulso ao desenvolvimento da carreira. E depois passamos para outra Lei do Orçamento de Estado, em que a epígrafe era um bocadinho mais ambiciosa. Normal desenvolvimento da carreira. Queríamos que os trabalhadores em funções públicas sentiam que a sua carreira estava a desenvolver de uma forma normal e de acordo com as expectativas que legitimamente tinham criado. E, outra altura, sentimos também que havia algumas áreas da administração pública que estavam a sofrer de poucos trabalhadores e então suprimento das necessidades permanentes dos serviços públicos e combate à precariedade laboral. Portanto, o legislador foi assistindo àquilo que foi a evolução da sociedade
àquilo que são os problemas em concreto em cada momento e vai utilizando a Lei do Orçamento de Estado para nos dar essas respostas. Já houve alturas em que as respostas eram não contratas porque não podemos gastar mais dinheiro, não alteram o posicionamento remuneratório, nem atribuímos prémios de desempenho porque não há dinheiro para gastar. Depois, quando já havia alguma folga orçamental, mas também nos estávamos a perceber ao mesmo tempo de que estávamos a ficar sem trabalhadores para as nossas necessidades e que os trabalhadores que tinham estavam altamente desmotivados porque não estavam a progredir na carreira, o legislador preocupou-se em vamos então acelerar, vamos então dar a possibilidade de desenvolverem as suas carreiras de acordo com aquilo que é expectável e que é normal que aconteça. Encontramos aqui normas então também de continuidade. Portanto, eu comecei por vos dizer aquilo que foram as normas que desapareceram, que não encontramos este ano. Falei-vos, nomeadamente, não encontramos norma nenhuma que proíba contratações de trabalhadores, não encontramos normas nenhumas que proíbam a atribuição de valorizações salariais, nem nenhuma norma relativamente à questão da formação de trabalhadores. Agora, encontramos muitas normas novas, e a elas me dedicarei na parte final, mas também encontramos normas de continuidade. E como normas de continuidade, há uma que já nos acompanha na Lei do Orçamento de Estado desde 2012. Portanto, que é a norma que permite que as mobilidades em curso possam ser prorrogadas até ao final do ano em curso, neste caso, até ao dia 31 de dezembro de 2026. Ora, vamos então começar do início, porque a Lei do Trabalho em Funções Públicas diz-nos que a mobilidade é um acordo transitório e com natureza transitória que tem uma duração máxima de 18 meses, que eventualmente pode ser prorrogada por mais 6 meses se estiver a decorrer procedimento concursal para ocupar o posto de trabalho para o qual se está a fazer a mobilidade, mas no fundo, no máximo dos máximos, a sua duração será de 24 dias, de 24 meses, 2 anos. Ora, as sucessivas leis de Orçamento de Estado, desde 2012 até esta data, e este ano não é exceção, têm vindo a permitir que as mobilidades existentes à data em que entra em vigor a lei, ou seja, a 1 de janeiro de 2026, ou que tenham ocorrido até essa altura, cuja cessação tenha ocorrido até essa altura, possam ser excepcionalmente prorrogadas até 31 de dezembro de 2026. Portanto, acontece, por exemplo, que uma mobilidade feita em 2011, com a previsibilidade e a lei geral a dizer que nunca poderia durar mais do que 24 meses, pode ainda hoje estar em vigor. E se há uma coisa estranha, porquê? Porque se a Lei do Trabalho em Funções Públicas diz que a mobilidade é uma situação transitória, uma mobilidade como esta que acabei de vos dizer, feita em 2011, que este ano ainda continua a existir, ou seja, é uma mobilidade que já vem com 15 anos, não é? Isto de transitório e temporário não tem nada. Mas percebe-se o porquê da necessidade de aparecer este artigo, porque isto acontece ao mesmo tempo em que era proibida a contratação. Portanto, nós não podíamos contratar trabalhadores, mas nós continuávamos a ter necessidade para prestar um serviço público de qualidade. E, portanto, a única forma que havia de contornar esta. Havia duas formas de contornar esta proibição da contratação de trabalhadores. Uma que era não contratávamos com contrato de trabalho em funções públicas, mas ao abrigo de contratos de prestação de serviços. E a outra era eu não consigo contratar um técnico superior e porque não posso abrir um procedimento concursal porque a Lei do Orçamento de Estado me proíbe, mas eu posso fazer uma mobilidade de um assistente técnico para técnico superior e as sucessivas leis do Orçamento de Estado foram permitindo resolver o assunto, ou como se diz assim de uma forma mais coloquial, empurrando a questão e o problema com a barriga para a frente, fomos prorrogando, sempre prorrogações a título excepcional, mas fomos prorrogando a Lei do Orçamento de Estado atrás da Lei do Orçamento de Estado. Devo-vos dizer que esta prorrogação é excepcional, tem que ser devidamente fundamentada e terá que ter o consentimento das mesmas pessoas que autorizaram a mobilidade. E, no entanto, encontro situações em que se assumiu que
havendo esta possibilidade de prorrogação por força da lei do Orçamento de Estado, nem era preciso comunicar nada ao trabalhador, portanto, que automaticamente, se nada lhe disséssemos no final da mobilidade, era porque ela tinha sido prorrogada. Conheço várias situações em que isto aconteceu e os trabalhadores ficavam um bocadinho sem saber o que fazer, mas não é o procedimento correto, porque o procedimento correto é que cada prorrogação excepcional tenha na mesma que ser devidamente fundamental. Aliás, a lei diz prorrogação excepcional, porque não é uma regra geral, nem é automático, tem que ser fundamentado e tem que ter a autorização das mesmas entidades que autorizaram o seu início. No caso da cedência de interesse público, temos exatamente a mesma possibilidade de fazer a prorrogação até ao final do ano 2026. Neste caso, em concreto, depende de parecer favorável do membro do governo que exerça poderes da direção, superintendência ou tutela sobre o empregador público, com comunicação trimestral ao membro do governo responsável pela área da administração pública. Nos casos das autarquias locais e entidades intermunicipais, torna-se um bocadinho mais célere e mais simples o procedimento, uma vez que o parecer de prorrogação da mobilidade é da competência do presidente do órgão executivo, do Conselho Intermunicipal ou da Comissão Executiva Metropolitana. Em todo o caso, tem sempre que ser também autorizado pelo trabalhador. Outra norma também que nos surge como norma de continuidade é a norma sobre os programas específicos de mobilidade e outros instrumentos de gestão. Nos termos desta norma, no âmbito de programas específicos de mobilidade, fundados em razões de especial interesse público e autorizados pelo membro do governo responsável pela área da administração pública, sob proposta do membro do governo responsável em razão da matéria, o trabalhador em mobilidade na categoria, em órgão ou serviço diferente, ou cuja situação jurídica ou funcional de origem seja a de colocado em situação de requalificação, poderá ser remunerado pela posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontre posicionado na categoria, ou, em caso de inexistência desta, pelo nível remuneratório que suceda ao correspondente à sua posição na tabela remuneratória única. Mobilidade dos trabalhadores para estruturas específicas que venham a ser criadas em áreas transversais a toda a administração pública pode implicar a transferência orçamental dos montantes considerados na dotação da rúbrica 01, encargos com pessoal. Este regime também se aplica à mobilidade de trabalhadores para estruturas existentes cujas atividades sejam alargadas em razão da organização e funcionamento do governo. São aplicáveis também, outra norma que também, e esta norma já vem desde a Lei do Orçamento de Estado de 2011. São aplicáveis aos trabalhadores das fundações de direito público e privado e dos estabelecimentos públicos os regimes das ajudas de custo, trabalho suplementar e trabalho noturno, previstos no Decreto-Lei 106/98 e na Lei de Trabalho em Funções Públicas, se forem aplicáveis aos trabalhadores das fundações públicas de direito público, das fundações públicas de direito privado e dos estabelecimentos públicos, salvo aquilo que esteja disposto nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. E terminamos aqui com as normas de continuidade. Agora encontramos um conjunto grande de normas que dão início a um novo ciclo. E, portanto, eu olho para esta Lei do Orçamento de Estado mais como uma lei que introduz mais novidades do que aquilo que são as normas que se vão mantendo face aos anos anteriores. Portanto, como novidade, nós temos aqui, numa comparação entre 2025 e 2026, relativamente aos funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós tínhamos em 2025 uma norma que aparentemente a norma é semelhante a nível de epígrafe deste ano, mas o corpo da norma é bastante diferente. Portanto, em 2025 previa-se pela primeira vez a atualização dos abonos dos funcionários colocados nos serviços externos dos negócios estrangeiros. Este ano há uma norma que surge a reforçar esta norma sobre a atualização dos abonos
e surge a reforçar esta necessidade de atualizar os abonos e faz isso como? Elenca os vários abonos diferentes que são atribuídos aos funcionários dos serviços externos dos negócios estrangeiros e diz em que termos é que eles devem ser revistos e atualizados. Por outro lado, o ano passado encontramos uma norma na lei do Orçamento de Estado, que era a norma sobre a prevenção do assédio nos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Este ano não encontramos esta norma, mas encontramos uma norma nova no artigo 22, que é uma norma que nos fala na necessidade de proceder à regularização da situação contributiva dos funcionários dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, não vamos só atualizar os abonos destes trabalhadores, vamos também assumir o compromisso de inscrever os atuais funcionários dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros no Sistema da Segurança Social Nacional, com as obrigações e direitos daí decorrentes, regularizando a sua situação contributiva, sem prejuízo do disposto nos regulamentos europeus ou instrumentos internacionais a que Portugal está vinculado, cabendo ao Estado português suportar os encargos por conta da entidade empregadora e criar as medidas que assegurem a regularização e o acesso à proteção social para os restantes trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não abrangidos por um sistema de proteção social. Isto porque, de facto, nós temos muitos trabalhadores que trabalham em serviços periféricos dos negócios estrangeiros, nos mais variados países. Aqueles que trabalham em países dentro da União Europeia, de facto, têm acesso a uma proteção social muito semelhante àquela que têm em Portugal, mas aqueles que estão deslocados noutros locais, noutros países que não têm a idêntica proteção social, de facto, o compromisso deste ano é mesmo nesse sentido de regularizar a sua situação contributiva e de fazer com que eles tenham os mesmos apoios sociais que têm, por exemplo, os trabalhadores que estão em Portugal a trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, esta é, este ano, um dos setores específicos da administração pública que mereceu a atenção do legislador, tal como já tinha acontecido no ano passado, embora este ano temos uma norma que desapareceu e uma norma que foi reintroduzida e outra que foi melhorada. No domínio das forças e serviços de segurança, já não é de agora a preocupação do legislador com as forças e serviços de segurança, é uma preocupação que já dura há muito, a preocupação com este setor específico da administração pública, porque tem vindo o legislador a procurar recrutar cada vez mais pessoas para esta área. Os níveis de insegurança que se vivem em Portugal não estão a diminuir. Não quero aqui fazer apologia a nenhum discurso populista, mas de facto, a fazer fé na comunicação social mais credível, de facto, não vivemos numa situação de segurança tão boa quanto isso, e portanto é necessário, e por outro lado, os trabalhadores das forças e serviços de segurança também merecem outro tipo de proteções que até agora que não lhes estavam a ser dadas. Por isso, mantém-se a preocupação, e uma delas é a este nível, mantém-se a preocupação com a promoção da segurança e saúde no trabalho, nas forças e serviços de segurança, e o Governo assume ainda a responsabilidade de aprovar o regime jurídico da higiene e segurança no trabalho para os profissionais das forças e serviços de segurança. Não deixa de ser curioso, mais uma vez, fazendo a comparação entre o setor privado e o setor público, que no setor privado esta questão da higiene, saúde e segurança no trabalho está acautelada e quando não está, a ACT intervém. No setor público é uma área onde de serviço para serviço não está exatamente ao mesmo nível e, de facto, no que diz respeito às forças e serviços de segurança, é preciso acautelar e reforçar e aprovar este regime jurídico e ainda rever o plano de prevenção do suicídio nas forças e serviços de segurança. Embora tenha desaparecido a garantia de realizar a cada profissional uma avaliação anual do respectivo estado de saúde para a prevenção do desgaste físico,
Creio eu que esta obrigação desaparece porque, ao dizer que temos que aprovar o regime jurídico da higiene e segurança no trabalho, este regime jurídico prevê ele próprio a necessidade de se fazerem estas consultas médicas anuais ou bienais, dependendo do caso, para avaliar o desgaste físico dos trabalhadores. Portanto, de cada vez que alguma norma desaparece, normalmente a razão encontra-se no facto de ela estar a ser canalizada para uma lei geral, lei essa que terá uma duração superior a um ano. Depois, novos artigos aqui também, e ainda no domínio das forças de segurança que que vão aparecer. O artigo 24, prazo para o pagamento dos serviços remunerados aos profissionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, aqueles serviços que eles fazem muitas vezes quando é para estarem presentes nos estádios de futebol, quando é para estarem nos concertos, quando são escalados ou quando são contratados, por exemplo, para ficarem na via pública, quando estão a ser instaladas alguns equipamentos subterrâneos, todos esses serviços são pagos à parte pela entidade promotora do evento ou do que está a ocorrer nesse momento. O prazo máximo para fazer esse pagamento aos respectivos agentes está fixado, portanto, agora em 60 dias no máximo. Depois, uma nova norma, e esta aqui também para proteger os próprios agentes, o artigo 25, bodycams e videovigilância em instalações policiais, tem sido também cada vez mais, isto é muito interessante, nós acompanharmos a leitura da Lei do Orçamento de Estado com aquilo que são as notícias e aquilo que são as preocupações de todos nós que andamos neste mundo e que nos preocupamos com o que preocupa todos os cidadãos portugueses. E, portanto, também aqui nós vemos que muitas vezes nas esquadras acontecem às vezes coisas que ou a desfavor dos agentes ou a desfavor das pessoas detidas e que é preciso evitar que aconteçam e por isso este ano, em 2026, o Governo fixa uma verba destinada a dar início a um projeto piloto de aquisição de câmaras portáteis de uso individual, bodycams e de serviços de videovigilância para zonas de detenção e salas de entrevista e interrogatório, isto aqui mais na perspectiva de proteger os detidos, de evitar que eles sejam vítimas de abusos por parte das forças policiais e inscrever nos orçamentos dos serviços e fundos autónomos da PSP, GNR e Polícia Judiciária, ficando autorizada a efetuar as alterações orçamentais necessárias à execução do presente artigo. Portanto, este projeto piloto tem não só a preocupação de proteger os agentes, mas também a preocupação de proteger os detidos. No fundo, é uma norma que visa salvaguardar o respeito pelos direitos humanos e que em nada colide com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque a nossa privacidade de facto é muito importante e é protegida pela lei pelo RGPD e pela Lei de Execução Nacional, mas mais importante do que a nossa privacidade é a garantia de que os direitos humanos são respeitados e, portanto, daí esta norma em nada violar o RGPD. Depois, uma área também específica que merece o cuidado especial do legislador, que é no domínio das instituições do ensino superior e da investigação. Desde 2017, tem-se mantido praticamente igual a norma sobre o recrutamento dos trabalhadores nas instituições do ensino superior públicas. Eu comecei por vos dizer que nós até ao final de 2017 encontrávamos na Lei do Trabalho em Funções Públicas uma proibição à contratação de trabalhadores que era muito difícil de contornar essa proibição. Disse-vos que a partir de 2018 já começou a ser permitido, grosso modo, e com algumas exceções. E uma das exceções é justamente a propósito das instituições do ensino superior e de investigação, cuja contratação não pode exceder 5% do valor das despesas com o pessoal pago em 2025. Aliás, desde 2017 a referência tem sempre sido esta, que é não podemos exceder o valor das despesas com o pessoal
face ao ano anterior em 5%. No caso de não excedermos mais do que 5%, não precisamos de parecer prévio dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças. No caso de excedermos os 3%, mas estando sempre limitados e o nosso teto é sempre os 5%, já vamos precisar deste parecer. Agora, regra geral. Não preciso de parecer se não exceder os 3% face às contratações e às despesas com pessoal do ano passado. Preciso de parecer se exceder os 3%, mas nunca posso ultrapassar o teto dos 5%. Exceção número 1. São admitidas as contratações que impliquem um aumento dos encargos decorrentes da aplicação do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, bem como dos encargos decorrentes dos Decretos-Leis 45/2016, de 17 de agosto, e 57/2016, de 29 de agosto. Exceção número 2. Autorização à contratação a termo de docentes e investigadores para a execução dos programas, projetos e prestações de serviços no âmbito das missões e atribuições de instituições de ensino superior públicas e a contratação por tempo indeterminado de docentes e investigadores ao abrigo do FCT, a TENUR, e aquilo que este ano é diferente relativamente ao ano anterior, ou seja, é um acrescento, aparece de novo, ou programa semelhante ao que lhe suceda, desde que os seus encargos onerem exclusivamente receitas transferidas da Fundação para a Ciência e Tecnologia IP ou a entidade que lhe suceda, que sabem que é agora o caso, receitas próprias ou receitas de fundos europeus relativos a estes programas, projetos e prestações de serviços, ficando excluídos do disposto no número 1. E uma terceira exceção, permissão conferida aos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública e da educação, ciência e inovação para emitirem parecer prévio à contratação de trabalhadores, docentes e não docentes e de investigadores e não investigadores, para além dos limites anteriormente definidos, fixando casuisticamente o número de contratos a celebrar e o montante máximo a despender. Ou seja, no domínio da contratação para o ensino superior e para a investigação, encontramos uma permissão que está limitada a um teto e depois vamos encontrar 3 exceções. Portanto, não podemos dizer que é completamente proibido contratar, estamos com a necessidade de respeitar estes limites. Outra novidade ainda neste domínio é ao nível do reforço dos direitos laborais dos investigadores de informação e de projeto, portanto, a necessidade de criar um estatuto próprio. Como sabem, os investigadores e os que estão a viver em função de projeto em projeto acabam por nunca fazer uma carreira como aquela que têm os seus congêneres que eventualmente são contratados como docentes. E, portanto, a ideia aqui é criar direitos laborais próprios que lhes deem alguma segurança na carreira que eles escolheram e que é uma carreira muito importante para o país, que é a carreira da investigação. Depois, ainda também incluí neste domínio porque surge uma norma completamente nova. E estas são novidades face ao que vinha anteriormente a ser o entendimento, que é relativamente aos estágios remunerados com prática letiva nos mestrados em ensino. Até agora, os mestrados em ensino implicavam a realização de um estágio, esse estágio não era remunerado. E sejamos honestos que tudo aquilo que não é remunerado, de facto, acaba por poder, ou é possível que ponha em causa a qualidade do serviço prestado. E isto, no domínio da educação, estava a ser uma realidade. Aliás, nós também, no domínio da educação, é necessário implementar medidas para valorizar os professores e valorizar esta carreira, que neste momento está, de facto, a sentir-se tão desprotegida. E uma das medidas tem a ver com isto, justamente. Implementar os estágios remunerados, com prática letiva supervisionada nos mestrados em ensino, assegurando condições pedagógicas que reforcem a aprendizagem em contexto real, de sala de aula, e valorizem o exercício da docência em formação inicial, porque não deixam
de estar ainda a aprender, porque ainda estão a fazer o seu mestrado, mas já estão a aprender e a pôr o seu conhecimento, sob a supervisão do orientador do Estado, do estágio, estão a pôr o seu conhecimento ao serviço dos alunos, portanto, estão a colaborar para o sistema de ensino. E daí então a preocupação com esta questão da sua remuneração. Este ano temos uma novidade grande e muitíssimo importante na minha perspectiva, porque todos nós nos apercebemos de que o país e as pessoas estão a passar por problemas de saúde mental grandes. E começamos desde já pelos alunos, com uma norma que, infelizmente, não tem a abrangência que eu acho que deveria ter. Porquê? Porque esta previsão da contratação de um psicólogo para 500 alunos é manifestamente exígua. Em todo o caso, já é melhor do que o que tínhamos no ano passado, que era zero. Portanto, prevê-se este ano no artigo 28 a criação de vagas necessárias à contratação de psicólogos escolares nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, que garantam o rácio de pelo menos um psicólogo por cada 500 alunos. Portanto, a criação de vagas significa que nos vai permitir contratar os psicólogos não como prestadores de serviços, não como uma situação opcional em que as escolas de antes, se sentissem esta necessidade, até contratavam, mas não os punham nos quadros, porque não havia vaga específica para isso, e agora prevê-se especificamente a criação destas vagas. O rácio é um rácio manifestamente diminuto, mas é como eu digo, sempre é melhor do que aquilo que tínhamos anteriormente, e ainda assim, sempre o facto de ser assumida como uma preocupação do legislador, a meu ver, dá-nos a esperança de pensar que poderemos para o ano ter melhores condições e um rácio que permita contratar mais psicólogos do que aqueles que são os agora contratados. Depois, não é só com a comunidade escolar e com a saúde mental na comunidade escolar que o legislador está preocupado, também está preocupado com a comunidade em geral e, portanto, garantia do governo para 2026 de que vai reforçar o funcionamento e o alargamento das equipas comunitárias de saúde mental. Portanto, esta especificidade e este domínio e a preocupação da saúde mental, de facto, não têm, nas últimas 20 leis do Orçamento de Estado, nunca surgiram como uma necessidade e como uma preocupação. Falando ainda na saúde, mas já não na saúde mental, a área da saúde também nunca deixou de ser uma preocupação para o legislador orçamental, foi sempre uma preocupação. Aliás, o ano da pandemia foi um ano com algumas curiosidades, com uma curiosidade, porque a Lei do Orçamento de Estado de 2020 foi discutida e foi aprovada numa altura em que ainda estávamos longe de imaginar a pandemia que nos entrou pelas portas dentro em março de 2020. E foi uma lei que foi publicada em 31 de março de 2020, para entrar em vigor no dia 1 de abril, o que não deixa de ser curioso, o facto de ser o dia das mentiras, porque de facto nós olhamos para a Lei do Orçamento de Estado de 2020 e não encontramos um único artigo que reflita a preocupação e os problemas gerados pela Covid-19. Mas claro que não podíamos encontrar, porque no momento em que a lei foi discutida, ainda não era uma preocupação. Só que no momento em que a lei é publicada e entra em vigor, estávamos plenamente, ou seja, tínhamos há 15 dias vindo para casa por causa da Covid-19. Portanto, é uma lei que não reflete ainda os efeitos da pandemia. Os efeitos da pandemia só começam a surgir como uma preocupação grande a partir da Lei do Orçamento de Estado de 2021. Por isso é que há bocado no gráfico até inicial que eu vos mostrei, nota-se de facto um aumento muito grande entre as normas da Lei do Orçamento de Estado sobre estas matérias dos trabalhadores e funções públicas de 2020 face a 2021. 2021 aumenta muito precisamente porque tenta absorver os problemas gerados pela Covid-19. Portanto, há esta preocupação com a saúde e há uma preocupação que não veio só com a Covid-19, com a Covid-19 aumentou, mas já vem desde 2017.
Primeiro, com esta norma, que já nos acompanha desde 2017, a aplicação dos regimes laborais especiais na saúde. Esta norma, o que permite, eu chamo esta norma uma norma travão salarial, de travão salarial. Porquê? Porque o que esta norma tem vindo a dizer ao longo dos últimos 10 anos é isto, que é, nós não podemos contratar agora trabalhadores para o SNS, para os vários estabelecimentos ou serviços do SNS, com natureza de entidade pública empresarial, com melhores condições do que aqueles que já lá se encontram a trabalhar. Pronto. Portanto, no fundo, vem-nos criar aqui um teto, até porque fazê-lo seria violar o princípio da igualdade, mas ainda assim, e mesmo sabendo que isso seria violar o princípio da igualdade, há no fundo esta preocupação do legislador dizer aqueles trabalhadores que nós vamos contratar agora não podem ter melhores condições do que aqueles que já se encontravam ao serviço. Há um travão, é o máximo que pode acontecer. E vocês com certeza que se recordarão de algumas notícias em que veem que há trabalhadores que vêm como tarefeiros e prestadores de serviços, mas eles não são contratados, não têm um contrato de trabalho, portanto, eventualmente até ganham mais à hora, porque vêm num regime diferente, em que o hospital sente a necessidade premente de contratar pessoas e a única forma que tem de o fazer é contratar uma empresa que lhe disponibiliza médicos. E depois, claro, que muitas vezes acontece que esses médicos vão à hora ganhar mais do que os nossos médicos contratados. O que esta norma se aplica não é a esses casos. Esta norma aplica-se apenas aos casos em que estamos a contratar de novo. Esta é uma questão também muito importante para mim, porque se nós pensarmos bem, todas as profissões que estão sujeitas a uma ordem ou associação profissional têm um código deontológico que lhes fixa aquilo que são os seus direitos e deveres na relação com os seus pares, na relação com os destinatários dos seus serviços, na relação com o órgão que os tutela e na relação com a comunidade em geral. E isto acontece, de facto, com os médicos, com os enfermeiros, com os fisioterapeutas, portanto, com todos os técnicos que têm uma ordem ou uma associação profissional que os tutela. No entanto, há pessoas que trabalham no SNS que não têm estas profissões, não são técnicos superiores, mas que não deixam de fazer parte do Serviço Nacional de Saúde, não deixam de estar em contacto com os utentes e, portanto, é preciso que também eles tenham alguns princípios e deveres éticos que têm que respeitar no exercício das suas funções. E para eles não existe nada, pura e simplesmente porque eles não são tutelados por uma ordem nem por uma associação profissional. Então, já o ano passado, o governo tinha pela primeira vez introduzido na Lei do Orçamento de Estado esta necessidade de aprovar um código de deveres deontológicos para os técnicos auxiliares de saúde integrados no SNS. Este ano mantém esta norma, esta obrigação, este compromisso e reforça este compromisso e diz-nos que este código deve definir os princípios e deveres ético-profissionais aplicáveis ao exercício destas funções. Portanto, volto a dizer, atenção, não se esqueçam que o ano passado vocês disseram que era necessário publicar e aprovar este código. É necessário pensar nas pessoas que trabalham no SNS e que não são técnicos superiores, protegidos por uma ordem profissional ou por uma associação profissional, que são elas a definir o seu código deontológico. Estas pessoas também têm que ter um código que lhes diga quais são os seus direitos e os seus deveres, porque trabalham com seres humanos numa situação de muita fragilidade e têm que respeitar algumas regras. Depois, comecei e disse-vos, a primeira coisa que vos disse foi: deixámos de ter desde 2018 proibições à contratação. Neste momento, as proibições aparecem de forma muito pontual e cirurgicamente a propósito de determinadas áreas específicas. E a primeira área que eu falei foi justamente o ensino superior e investigação, que ainda assim não há uma proibição, há um limite à contratação com 3 exceções. Falei-vos nisto já relativamente ao ensino superior e investigação. Outra área onde também aparecem limites à contratação, volto a dizer que são limites, mas não são proibições. É na área da contratação de trabalhadores
por pessoas coletivas de direito público, em que o recrutamento dos trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego por tempo indeterminado ou a termo está sujeito ao Decreto-Lei de Execução Orçamental. Portanto, relativamente às pessoas coletivas de direito público, teremos que aguardar pela publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental para vermos, não é para vermos se podemos contratar, é para vermos em que momento, em que termos é que poderá ser feito o recrutamento de trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego público por tempo indeterminado ou a termo. Depois, outra área que também surge e tem surgido nos últimos anos como uma área de exceção é no domínio dos municípios em situação de saneamento ou ruptura. Em saneamento ou ruptura, só podem, neste caso, proceder à contratação de trabalhadores para conclusão do PREV-PAP, as contratações ou então para as contratações que se revelem necessárias para fazer face às necessidades que resultam do processo de descentralização das competências, com a transferência de competências de alguns ministérios para os municípios. Os municípios assumiram mais competências do que aquelas que tinham anteriormente. Assumindo mais competências, têm necessidade de ter mais pessoas a trabalhar para fazer face a estas novas atividades. Daí que esta passou a ser então uma das situações de exceção, porque um município que no ano anterior se encontrava numa situação de saneamento ou ruptura, obviamente que não pode beneficiar, tal como o município que se encontra de boa saúde financeira, da possibilidade de contratar livremente. Portanto, as exceções são a conclusão do PREV-PAP ou então justificarmos que estamos a contratar aquele trabalhador porque não temos ninguém no nosso mapa pessoal que possa desempenhar funções que nos foram delegadas no âmbito da transferência de competências para as autarquias. Ainda no domínio das autarquias, este artigo é um artigo verdadeiramente excepcional, que já vem desde 2021, mas verdadeiramente excepcional face a quê? Face à lei geral. Porque, nos termos da Lei de Trabalho em Funções Públicas, não é possível converter um contrato a termo em contrato sem termo. No Código do Trabalho, sim, na administração pública, não. Então, este artigo que tem vindo a constar das últimas normas da Lei do Orçamento de Estado permite, de forma verdadeiramente excepcional, tal como acontece com aquele que permite a prorrogação extraordinária das mobilidades em curso, permite de forma verdadeiramente excepcional esta conversão. Permite então a conversão dos vínculos de emprego público a termo resolutivo em vínculos de emprego público por tempo indeterminado que tenham sido celebrados no quadro das transferências de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, desde que sejam preenchidos os seguintes requisitos, ou seja, permite uma conversão que ainda assim não é uma conversão automática, ou seja, enquanto que nos termos do Código do Trabalho isto é perfeitamente possível, ou seja, é perfeitamente possível um contrato a termo quando esgota o seu limite máximo de duração, converter-se automaticamente, se houver necessidade, converter-se automaticamente em contrato sem termo. Isto na administração pública nunca foi possível e não é possível neste momento nos termos da lei geral. Só é possível especificamente nas autarquias locais, neste caso concreto, porque a lei do Orçamento de Estado assim o permite. Porque a função para a qual o trabalhador foi contratado ainda continua na esfera da competência das autarquias locais, ou seja, no momento em que a pessoa foi contratada a termo porque a autarquia não sabia se aquela transferência de competências iria durar ou era meramente temporária e daí ter contratado a termo. Agora, como continua a ter essa necessidade, faz sentido converter o contrato de contrato a termo em contrato sem termo. Quando o termo resolutivo consta do protocolo, acordo de execução ou contrato interadministrativo para o exercício dessas competências à data na esfera jurídica de outra entidade administrativa, porque, como sabem, quando houve a transferência de competências, houve também a transferência de verbas e a transferência de pessoal. E, portanto, é necessário que do protocolo ou do termo que faz esta transferência que tenha ficado bem claro que aquela pessoa era transferida nestes termos e especificamente para ficar afeta à nova competência.
Ainda assim, volto a dizer que esta conversão não é uma conversão automática, porque têm na mesma que ficar preenchidos estes requisitos e tem que haver um despacho que fundamente que todos os requisitos estão preenchidos. Eu tenho cuidado de dizer isto porque eu tenho visto muitas situações em que se olha para a lei do Orçamento de Estado e se assume que aquilo que é permitido como exceção pode ser feito assim, sem mais e sem qualquer despacho especial. É preciso cuidado com isto. Voltamos este ano a repetir também uma norma que desde 2022 tem vindo a permitir a vinculação de trabalhadores dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. Então, o que é que acontece? É a norma que tem a ver com a situação em que os municípios tinham a área do abastecimento de água e das águas residuais concessionadas a uma empresa, verifica-se a reversão da concessão de exploração e gestão e então permite-se que ao haver essa reversão da concessão, essas competências regressam regressam ao município. Regressando ao município, é preciso ter trabalhadores para fazer face a essas novas competências que, entretanto, tinham sido externalizadas. Portanto, permite-se então, neste caso, e isto tem vindo a suceder desde 2022, que os trabalhadores com um contrato individual de trabalho por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, celebrado há pelo menos um ano, pertencentes às empresas em processo de fim de concessão ou de reversão das concessões da exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais, por motivos de interesse público, possam transitar mediante acordo escrito tripartido, mais uma vez chamo a atenção para isto, nunca nenhuma destas exceções é automática, tem que haver um acordo escrito tripartido entre o município, o trabalhador e a entidade, e a entidade a quem foi concessionado este serviço para o mapa de pessoal afeto à respectiva autarquia local, mantendo integralmente o seu estatuto remuneratório, desde que cumpram os seguintes requisitos, ou seja, permite-se a um trabalhador que, quando foi concessionada esta exploração, passou para uma entidade do setor privado, com regime jurídico de direito privado, permite-se que, com a reversão, ele regresse para o município, para a administração pública, mas mantenha o seu estatuto remuneratório. Os requisitos para que isto se possa verificar são estes. Em 2026, encontrarem-se em situação de cedência de interesse público nas autarquias que internalizaram os referidos serviços, portanto, eles entram para a autarquia como ao abrigo do acordo de cedência de interesse público, estão afetos especificamente à prossecução direta desses serviços e são considerados necessários para a prossecução desses serviços que acabaram por ser internalizados novamente. Os trabalhadores afetos a estas empresas concessionárias poderão optar por regressar ao município, poderão também por regressar ao município neste regime de cedência de interesse público, mantendo o regime remuneratório que tinham na empresa concessionada, poderão candidatar-se também a procedimentos concursais abertos pelos municípios na sequência destes processos, ao fim da concessão ou de reversão das concessões ou aos procedimentos que venham a ser abertos por serviços municipalizados, mas candidatando-se a estes procedimentos concursais, já não têm o estatuto remuneratório que tinham na entidade anterior, candidatam-se aos procedimentos concursais nos termos em que eles são abertos. Relativamente às regiões autónomas, também têm sido, além das autarquias locais, obviamente, comecei por ver a administração direta, passei para as autarquias locais, regiões autónomas também têm constituído um problema, uma preocupação, não é um problema, uma preocupação do legislador orçamental, sobretudo porque são trabalhadores que têm que ter alguma proteção do ponto de vista remuneratório para, no fundo, os compensar pelos sacrifícios de estarem a trabalhar numa região autónoma. Eu agora rimo um bocadinho porque
de facto é um sacrifício na medida em que estão longe do continente e para eles alguns serviços e o acesso a alguns bens é mais dificultado, mas eu pessoalmente, como acho a Madeira maravilhosa e os Açores mais maravilhosos ainda, esses sacrifícios acabam por ser atenuados pela beleza que é viver numa destas regiões. Mas admito que falo isto porque vivo no continente e porque quando viajei para qualquer um destes sítios, viajei como turista e, portanto, acho que só vi as coisas boas. Claro que admito que quem lá viva, eventualmente veja outra, tenha outra perspectiva diferente da minha. Bom, então, relativamente às regiões autónomas, o artigo 37 consagra um subsídio de insularidade para os trabalhadores das instituições públicas de ensino superior da região autónoma da Madeira. Portanto, têm este subsídio que não é dado aos trabalhadores do ensino superior no continente, nas mesmas condições que os trabalhadores da administração pública regional, o mesmo acontecendo no caso dos trabalhadores das instituições públicas do ensino superior da região autónoma dos Açores, a quem é reconhecido o direito também a oferir esta remuneração complementar. No fundo, o que este artigo faz, e já o ano passado e nos anos anteriores, há 3 ou 4 anos que o vem fazendo, é consagrar um subsídio de insularidade para estes trabalhadores das instituições públicas do ensino superior. No entanto, em 2018, 2020, 2021, encontrávamos na Lei do Orçamento de Estado a referência a um outro subsídio de insularidade, não para os trabalhadores do ensino superior da região autónoma dos Açores e da Madeira, mas para os trabalhadores que trabalham na região autónoma dos Açores e da Madeira, mas em funções públicas da administração central. Ou seja, fazem parte da administração central, mas estão a desempenhar funções nos Açores e na Madeira. Então, em 2019, 20 e 21, encontrávamos na Lei do Orçamento de Estado a referência ao subsídio de insularidade para esses trabalhadores. Mas, entretanto, os decretos legislativos regionais estão a ser trabalhados no sentido de preverem, portanto, lá está, autonomizar esta questão, preverem a criação destes subsídios para deixarem de estar dependentes da sua previsão na Lei do Orçamento de Estado. Uma norma que se mantém desde 2024 é a norma que tem colocado alguns limites à passagem às situações de reserva, pré-aposentação ou disponibilidade dos militares da GNR, pessoal com forças policiais da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária, Polícia Marítima, de outro pessoal militarizado e de pessoal do Corpo da Guarda Prisional. Portanto, como têm sido áreas que têm merecido a preocupação do legislador, como têm sido setores de atividade para os quais o legislador tem procurado reforçar a contratação, reforça a contratação e cria limites à passagem às situações de reserva, pré-aposentação ou disponibilidade, ou seja, vamos limitar ao máximo a saída destes trabalhadores enquanto não tivermos um quadro suficientemente forte que possa estar preparado para que aqueles que chegam à idade de se reformarem o possam fazer sem limite nenhum. Portanto, enquanto ainda não estamos estabilizados o suficiente a nível de mapas de pessoal, este artigo tem vindo a colocar alguns entraves, nomeadamente dizendo que tem que ser situações em que tenham um problema de saúde associado à idade, que de facto seja quase que impossível negar este direito, porque vocês vão me dizer assim, bem, mas isto é um direito que qualquer pessoa tem, de quando chegar à altura da reforma se aposentar. É verdade, mas como é um setor que está tão deficitário do ponto de vista de trabalhadores, está-se neste momento a jogar em duas vertentes, que é, por um lado, a tentar atrair e abrir procedimentos concursais, por outro lado, a tentar reter aqueles que ainda cá estão. Bom, e depois temos aqui 2 capítulos novos, que é o capítulo terceiro, que tem as disposições sobre o orçamento das entidades com autonomia administrativa, que funcionam junto da Assembleia da República e da Presidência da República. Um artigo sobre os orçamentos, portanto, os orçamentos de todas as entidades administrativas independentes que funcionam junto da Assembleia da República são desagregados no âmbito da verba global atribuída à Assembleia da República, devendo os mapas de desenvolvimento das despesas dos serviços e fundos autónomos da Assembleia da República em funcionamento ser alterados em função dessa norma.
depende de despacho prévio dos respectivos órgãos competentes a celebração dos contratos de aquisição de serviços. No fundo, é uma norma travão, também norma orçamental. Temos, desde 2025, passou até 2025, este célebre capítulo terceiro, que é o capítulo da Lei do Orçamento de Estado, que se dedica todos os anos aos trabalhadores em funções públicas, habitualmente tinha um primeiro título que era para os trabalhadores em funções públicas e um segundo título para os contratos de aquisição de bens e serviços. Em 2025 mudou-se a ordem, passou para primeiro começamos pelos contratos de prestação de bens e serviços, 2024. Primeiro falamos dos contratos de prestação de bens e serviços e só depois é que falamos dos trabalhadores. E o ano passado foi introduzido mais um título que se dedica às disposições relativas a entidades do setor público empresarial e entidades reclassificadas, com dois capítulos diferentes. Disposições sobre empresas públicas e disposições sobre entidades públicas reclassificadas. Portanto, ao nível das empresas públicas, nós tínhamos até agora, até o ano passado precisamente, a questão da contratação dos trabalhadores por empresas do setor público empresarial aparecia regulada em conjunto com a contratação dos trabalhadores por pessoas coletivas de direito público, e este ano temos duas normas diferentes. Uma para a contratação de trabalhadores por pessoas coletivas de direito público e uma norma para a contratação de trabalhadores por empresas do setor público empresarial. Então, o que nos diz esta norma é que as empresas do setor público empresarial deverão recrutar os seus trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego público sem termo ou a termo, nos termos do disposto no Decreto-Lei de Execução Orçamental, com exceção do recrutamento dos membros dos órgãos estatutários e dos trabalhadores de instituições de crédito integradas no setor empresarial do Estado e qualificadas como entidades supervisionadas significativas e respectivas participadas que se encontrem em relação de controlo ou de domínio e que integrem o setor empresarial do Estado. Portanto, temos uma exceção que não é aplicável os limites que venham a ser colocados no Decreto-Lei de Execução Orçamental, que é relativamente aos membros dos órgãos estatutários e trabalhadores das instituições de crédito, e depois relativamente à contratação dos outros trabalhadores. Teremos que aguardar, não é pela proibição, mas é pelas condições que venham a resultar do Decreto-Lei de Execução Orçamental. Esperemos, tenho quase a certeza, e eu normalmente não me costumo enganar muito, mas palpita-me que quando for a formação mais alargada sobre este tema dada pela SEGOP, já teremos a publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental e, portanto, aí já poderemos complementar esta norma com aquilo que, entretanto, resulte deste Decreto-Lei. Limites aos gastos das empresas públicas. Esta assume-se como uma preocupação para o legislador, porque as empresas públicas sempre apareceram neste domínio da administração pública num sentido mais amplo, como uma área onde muitas vezes se escala um bocadinho mais nas despesas, porque não há tantas restrições e, portanto, há mais margem de manobra, até porque isto faz parte da natureza empresarial, haver mais flexibilidade ao nível da gestão, mas não deixam de fazer parte do Estado e, portanto, é preciso colocar aqui algum travão e é preciso impor alguma política ao nível dos custos. Porque não deixam de ser suportadas por dinheiros públicos. Portanto, temos desde logo o artigo 41, que introduz uma política de otimização dos gastos operacionais, que promove o equilíbrio operacional. Temos um artigo 42, que limita o crescimento global do endividamento das empresas públicas a 2%, ou seja, não se podem endividar mais do que 2%, calculado nos termos a definir no Decreto-Lei de Execução Orçamental, garantindo que garantindo sempre que têm a necessária autonomia administrativa e financeira às empresas públicas para a execução das rúbricas orçamentais relativas aos programas de investimento previstos nos respectivos orçamentos. E depois temos um artigo 43 sobre a recuperação financeira das empresas públicas. Portanto, já não estamos a falar naquelas que é preciso garantir o equilíbrio, estamos a falar naquelas que é preciso
alcançar o equilíbrio e recuperar o desequilíbrio em que se encontram. Portanto, tendo em vista o saneamento financeiro das empresas públicas, do setor empresarial do Estado, com capitais próprios negativos, pode ser reduzido o respectivo capital para a cobertura dos prejuízos transitados por despacho do membro do governo responsável pela área das finanças, ainda que a referida operação não altere a situação líquida e é ainda permitida a realização de aumentos de capital com quaisquer ativos financeiros, bem como a conversão de créditos em capital. No domínio ainda dos gastos e dos limites e do travão orçamental às empresas públicas, encontramos também o artigo 43, recuperação financeira das empresas públicas, que não sei porque repeti neste slide. Artigo 44, pagamentos em atraso nas empresas públicas, e considerando que existe agravamento de pagamentos em atraso, quando o saldo dos pagamentos que se encontra em dívida no final do ano há mais de 90 dias, acrescido de dotações orçamentais adicionais face ao orçamento inicial aprovado, for superior ao saldo dos pagamentos em atraso no final do ano anterior. Portanto, existe aqui esta necessidade de reduzir o pagamento, o prazo dos pagamentos. No capítulo 2, sobre as entidades públicas reclassificadas, temos então um artigo 45 sobre a alteração, e tudo isto estamos a falar de novidades, a alteração orçamental das empresas públicas reclassificadas que efetuem serviço público de transportes de passageiros. Autoriza então a alteração orçamental das empresas públicas reclassificadas que efetuem serviço público de transporte de passageiros, bem como a transferência do reforço dos saldos necessários para o cumprimento do serviço público, a qual se concretizará de acordo com as condições fixadas por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pela respectiva área territorial. E ainda temos o artigo 46, transferências orçamentais e atribuição de subsídios às entidades públicas reclassificadas. As transferências para as entidades públicas reclassificadas, financiadas por receitas de impostos, são, em regra, inscritas no orçamento da entidade coordenadora do programa operacional a que pertence ou de outra entidade designada para o efeito. Os empréstimos a conceder por entidades públicas reclassificadas a favor das empresas públicas que não se encontrem integradas no setor das administrações públicas, nos termos do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, carecem da autorização prévia do membro do governo responsável pelas áreas das finanças, nos termos de portaria que venha a ser fixada. E creio eu que cumpri, ainda, aliás, até me antecipei, mas numa hora e meia acho eu que resumi aquilo que são as normas novas, temos mais normas novas do que normas de continuidade, ainda assim acho que temos aqui uma boa radiografia sobre o estado em que o país se encontra e sobre aquilo que deve merecer a nossa preocupação neste momento, tal como uma boa perspectiva sobre aquilo que daquilo que é neste momento a preocupação do legislador com a carreira e a evolução da carreira dos trabalhadores em funções públicas. Segue-se então agora um período de perguntas e respostas para as quais estou disponível e que gostava muito que vocês me colocassem as vossas questões. Obrigada, Filipa, por este esclarecimento. Efetivamente, imensas alterações. Também temos aqui imensas questões para colocar. Ok. Agradeço desde já a sua disponibilidade. Eu chamava aqui a minha colega Luísa. Luísa Monteiro, estás por aí para nos dar aqui uma ajuda? Olá Isabela, olá Filipa, claro que sim. Olá, olá. Fomos Então, tendo, fomos tendo aqui alguma interação, sim, ao ok. longo da sessão. E por isso vou partilhar aqui algumas das perguntas que foram colocadas. Naturalmente que faremos o melhor possível da gestão do tempo, mas só dizer a quem nos está a acompanhar que, caso ainda não tenham colocado a pergunta, ainda o podem fazer e tentaremos responder ao máximo de questões possíveis.
Então, vou começar aqui pela primeira questão, que diz o seguinte: gostaria de saber se o artigo da redução do IRS é válido até ao quarto escalão. Olha, infelizmente, eu esta pergunta não consigo responder porque não é sequer a minha área, nem Não é o sequer era fórum. um dos temas abordados. Portanto, eu não sou fiscalista, não sou contabilista e, portanto, não consigo responder ao Edgar com grande pena minha. Muito bem. Então vamos avançar aqui para a pergunta da Salete, que diz o seguinte: neste momento é possível ir a um IP fazer recrutamento de trabalhadores em RJEP por Regime tempo Jurídico de Emprego Público por tempo indeterminado, isso, sem sem ter ter de pedir autorização prévia às finanças. Não, continua a ser necessária a autorização, pedido de autorização prévia, sim. Continua, porque é aquilo que determina o Decreto-Lei de Execução Orçamental, era o que determinava no ano passado e acredito que este ano continua a determinar. Uhum. Muito bem, então vamos avançar aqui. A Silvana pergunta o seguinte: boa tarde. Numa situação de mobilidade intercarreiras e intercategorias, quando existem várias prorrogações, como as que mencionou, pode chegar-se a uma situação de transição definitiva para a carreira através da figura da consolidação, certo? Pode Não. explicar, por favor, em que consiste exatamente essa figura e quais são os requisitos para que aconteça? Ótima pergunta, Silvana, porque a prorrogação é sempre a título excepcional e, portanto, findo o prazo inicial do acordo de mobilidade, há três hipóteses. Há a hipótese de consolidar logo, há a hipótese de terminar o acordo de mobilidade e o trabalhador regressa ao serviço de origem, e há a hipótese de prorrogar excepcionalmente até ao final do ano em curso, enquanto a Lei do Orçamento de Estado for tendo normas como aquelas que tem este ano. Agora, o que nunca pode acontecer é a consolidação ser automática. Pode acontecer que, findas algumas prorrogações, o serviço de origem, o serviço de destino e o trabalhador cheguem à conclusão de que vamos consolidar agora, porque de facto isto de transitório não tem nada, que era aquilo que eu vos dizia, uma mobilidade que tenha sido iniciada uma mobilidade que tenha sido iniciada em 2011 e que ainda hoje continua e que ainda hoje continua ativa, isto não tem nada de transitório. Agora, nunca acontece esta consolidação só porque fomos prorrogando. Uma coisa é a prorrogação, outra coisa é a consolidação. Para haver a consolidação, tem que haver um despacho próprio, novamente a vontade ou tripartida ou dupla do trabalhador e do serviço de origem ou do serviço de destino, consoante o caso, mas tem sempre que haver a decisão de consolidação, até porque uma coisa são as regras de remuneração enquanto estamos em regime de mobilidade, outra coisa são as regras de remuneração quando já está numa situação definitiva de consolidação. Muito bem. Então, se podemos avançar, vamos colocar aqui a questão da Iris, que nos diz: olá, boa tarde. Onde as escolas podem ter apoio para pedir este estágio? Artigo 29º, estágio remunerado. Bom, para já este estágio não remunerado ainda não está aprovado. O que o artigo 29 diz é que o Governo, durante este ano, juntamente com as entidades parceiras nesta área, vai criar um regime próprio para que os estágios possam ser remunerados. Portanto, deste artigo 29 sairá um diploma próprio a dizer em que termos é que os estágios serão remunerados. Muito bem. Então, depois temos a Anabela que pergunta o seguinte: a contratação de psicólogos fica dependente do Ministério à semelhança dos professores ou a competência para contratar vai ser das autarquias? Bem, a partir do momento em que o governo criar as vagas nas escolas, a contratação dos psicólogos será da competência das próprias escolas e não do Ministério. Portanto, o governo só se compromete a criar as vagas. A partir daí, serão as autarquias ou a escola, dependendo do modelo em que se encontram, que procederão à respectiva contratação. Obrigada. Então, vamos avançar aqui para a intervenção da Maria Isabel, que diz o seguinte: olá, antes de mais quero agradecer por esta sessão tão esclarecedora. Obrigada Obrigada, também. Isabel. É sempre bom quando vocês Feedback. dizem isto, porque para nós é muito gratificante, para quem está deste lado é gratificante
perceber que a mensagem passou. E, portanto, Isso. fico-lhe muito grata pelas suas palavras mesmo. Isso. E depois diz: passo a colocar então as minhas questões. Quem está em mobilidade mantém-se estagnado nessa carreira até à sua consolidação, perdão, certo? O que é necessário para que haja consolidação na mobilidade, na nova carreira, depois de cumprido o período estabelecido? Primeira pergunta: quem está em mobilidade mantém-se na carreira de origem até que haja a consolidação. É verdade. Não diria que está estagnado, porque continua a ser avaliado na carreira de origem. Portanto, eventualmente poderá haver alguma alteração que resulte dessa avaliação. Mas, de facto, só passa para a nova carreira quando houver a consolidação. Para que haja a consolidação na nova carreira, independentemente do período que decorra, porque a consolidação também pode ocorrer a meio do ano, por exemplo, ou até a meio do período. A mobilidade não é precedida nem sucedida de período experimental, mas tem sempre, no mínimo, que ter um período equivalente ao tempo, ao tempo do período experimental. Portanto, para que haja a consolidação, é preciso que haja vontade ou há situações de mobilidades que são apenas decididas pelo serviço de origem, que é o mesmo que o serviço de destino, com a dispensa da autorização do trabalhador. E neste caso, será essa entidade a decidir. Naquelas situações em que a mobilidade é da responsabilidade das três partes, serviço de origem, serviço de destino e trabalhador, terão que ser as três partes a proceder a esta consolidação. Portanto, terá que se verificar esta necessidade. Muitas vezes, e também já agora permita-me aqui que traga um bocadinho aqui para a discussão aquilo que é a minha prática de consultoria neste nível, que é muitas vezes não se verifica uma verdadeira consolidação da mobilidade, porque nos próprios órgãos e serviços, como o problema está resolvido, como o trabalhador continua a exercer as funções que nós precisamos que ele exerça, até nos esquecemos que a situação não está regularizada. Portanto, muitas vezes, e mesmo muitas vezes, se o trabalhador numa situação destas disserem, olha, mas a minha carreira de origem continua a ser esta, e eu já estou há 10 anos a exercer funções de técnico superior, portanto, se calhar é porque vocês precisam de um técnico superior a ocupar esta função. Às vezes não é má ideia o trabalhador lembrar esta situação, porque eu já me apercebi de muitas vezes em que a consolidação só não ocorre porque se esquecem. O problema está resolvido, portanto, vai-se arrastando, como dizia há bocado, de forma coloquial, vai-se arrastando o problema para a frente, sem se lembrarem que estamos num regime excepcional. Uhum. Obrigada. Então, temos aqui a questão da Patrícia, que diz o seguinte: como se operacionaliza a obrigatoriedade de prever uma formação para uma competência contratualizada no CIADAP? A questão prende-se com os custos. Cumprir-se-á se forem apenas ministrados cursos gratuitos? Obrigada. Não tem a ver aqui com o valor dos custos, Patrícia. O que diz o CIADAP é que no momento em que são contratualizados os objetivos e as competências, tem que a uma das competências estar associado um curso que conste do catálogo nacional, do catálogo de cursos de formação aprovados pelo INA, que não é só o INA que dá esses cursos que constam desse catálogo. Portanto, o catálogo é criado pelo INA, com base nas necessidades que as várias entidades da administração pública lhe fazem chegar, e depois há várias entidades em Portugal que que promovem estes cursos. Portanto, se eventualmente alguma dessas entidades promover o curso gratuitamente, e se foi o curso que foi identificado naquela reunião da contratualização dos parâmetros de avaliação, estamos a cumprir com aquilo que diz o CIADAP. Se é um curso pago, pois também temos que arranjar a forma de pagar o curso, a entidade empregadora pública, entenda-se, nunca o trabalhador, para cumprir com essa obrigação legal. Aqui, o importante, Patrícia, e parece-me que demos aqui um salto muito relevante na questão da formação profissional na administração pública, é o facto de que até agora, ao contrário do que acontecia no setor privado, nós não tínhamos um número mínimo de horas de formação a que todos os trabalhadores tivessem direito. E continuamos a não ter um número mínimo, mas pelo menos já sabemos uma coisa: todos os trabalhadores, todos os anos, têm direito, pelo menos, a um curso de formação, que são eles que vão sugerir ao seu avaliador do CIADAP que aquele curso esteja associado àquela competência que contratualizaram. Agora, se o curso é ou não é gratuito, isso é indiferente. Ou seja, se encontrarmos um curso gratuito e
inscrevermos o trabalhador nesse curso, estamos a cumprir com aquilo que diz a lei. Se o curso for propinado e for pago pela entidade empregadora pública, também estamos a cumprir com a lei. Muito bem. Então, a próxima questão vem da Marcélia Pereira e diz: Gostaria de saber se o artigo 34, vinculação de trabalhadores, será aplicável na região autónoma dos Açores numa junta de freguesia. Artigo 34, deixe-me cá ver. Vinculação dos trabalhadores contratados a termo? Sim, claro que sim, porque Uhum. as regiões autónomas também têm autarquias locais, sim. E Muito bem, autarquias locais integram juntas de freguesia e integram os municípios, sim. muito bem. Então, agradecer também aqui à Ana Cristina que nos diz boa tarde, gostei muito da exposição feita pela Obrigada. doutora Filipa. Obrigada. Obrigada, Ana. É sempre bom ouvir-vos a dizer isto. Sim. Então, depois a Ana Alvarez diz o seguinte: o regime excepcional para a saúde pode contratar sempre que é preciso? Eh, para a saúde, nós não temos nenhum regime excepcional de contratação. Vimos alguns regimes, mas na área da saúde pode-se contratar, estamos é limitados ao travão da remuneração dos trabalhadores contratados com contrato que já se encontram nos órgãos e nos organismos do Serviço Nacional de Saúde. As Muito bem. exceções à contratação que nós vimos, não vimos na área da saúde nenhuma exceção. Aliás, se a área onde até é incentivada a contratação é justamente na área da saúde, que é uma das áreas onde nós mais precisamos de contratar, não é? Ok. Então, próxima questão, do Augusto Vitória, que diz o seguinte: em face do artigo 40, não se pode proceder à celebração de contratos sem publicação no DLEO No 2026. Decreto-Lei de Execução Orçamental. Isso. Isto para Uhum. uma empresa do setor empresarial do Estado. Pois, para já não, para já teríamos que aguardar pela publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, que nos dará os termos em que se pode proceder à celebração ou melhor, se a sua pergunta não é tão clara quanto isto, Augusto, peço desculpa, porque se eventualmente o procedimento concursal foi publicado no ano passado, em 2025, cumprindo com os requisitos do Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2025, pode este ano celebrar contrato, sim. O que não pode é este ano abrir um procedimento concursal sem aguardar pela publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental do ano passado, sim. Portanto, se for só celebrar contrato, quando o procedimento foi aberto no ano passado, é tranquilo, não há problema nenhum. Muito bem. Então, a Beatriz Liberal, diz o seguinte: no caso de consolidação da modalidade, poderá consolidar na posição remuneratória acima àquela que tem? Desculpe lá, que agora vou ter que ler outra vez, que eu estava aqui. No caso de consolidação da mobilidade, deve ser isto, poderá consolidar na posição remuneratória acima àquela que detém. Ahm, Pois depende, porque havendo a consolidação da mobilidade, o trabalhador passa para as regras e para a nova tabela, que é a tabela para a qual vai integrar. Portanto, eventualmente pode acontecer uma situação em que ele vá para uma posição superior àquela que ele tem. Pode acontecer, pode. Terá que ser visto caso a caso, Beatriz, porque não é tão genérico quanto aquilo. Quanto possa parecer, porque havendo consolidação, aplicam-se as regras que se aplicariam como se houvesse um procedimento concursal. Certo é que o trabalhador nunca pode receber menos, agora mais pode, mas pode manter a mesma remuneração, sim. Muito bem. Então, a Salete Pereira pergunta o seguinte: as mobilidades intercarreiras continuam a carecer de autorização prévia do membro do governo responsável pelo setor para se constituir? Certíssimo, certíssimo se estivermos a falar da administração direta do Estado, se estivermos a falar das autarquias locais e das regiões autónomas, não, depende sempre do membro depende sempre do executivo, pronto. Mas na administração direta continuam a depender porque implica um aumento de custos, portanto, dependem desta autorização prévia, sim. Uhum. Depois continua, agora vou dizer a sigla, que diz: A lei é de ele trabalho a lei de trabalho em e, funções públicas prevê esta e- necessidade apenas nas consolidações deste tipo de mobilidade. A lei de execução orçamental anterior previa esta necessidade para a Constituição. E eu acho que a nova, que a deste ano, vai continuar a colocar esta exigência. Porque a ideia aqui é que, como a maior parte das mobilidades acabam por consolidar, portanto, e como hoje, até 2013 não era assim, mas desde 2013, uma mobilidade intercarreiras
na maior parte das vezes, implica uma valorização salarial. Portanto, como há um aumento de custos, tem que haver esta autorização especial. No caso das autarquias locais e regiões autónomas, é mais simples, porque é dada pelo órgão executivo. No caso da administração direta, acaba por ser mais complicado. Muito bem. Então, depois temos uma próxima questão que diz o seguinte: sou especialista de informática com 26 anos de serviço, mas como tenho habilitação profissional para a docência e agora obtive uma vaga no concurso externo extraordinário de professores, posso mudar de carreira? Ai, claro, claro que sim, perfeitamente. Pode mudar de carreira, mantém a antiguidade na administração pública, porque já tem uma antiguidade que merece ser. Acontece consigo uma coisa que se chama, e que está prevista na Lei de Trabalho em Funções Públicas, que é a sucessão de empregador. Portanto, muda de carreira para as regras da nova carreira, faz uma mobilidade, porque a mobilidade pode ser dentro das carreiras gerais ou de uma carreira especial, como é o seu caso, para uma carreira geral, e pode mudar de carreira, depois consolidar nesta carreira, sim, naturalmente. Muito bem. E a Ana pergunta-nos: a mobilidade ou a ACIP dos trabalhadores na saúde precisa de autorização da tutela? A mobilidade ou a cedência de interesse público deve ser isso. Dos trabalhadores na saúde precisa, sim, precisa sempre, quer a mobilidade, quer a consolidação da mobilidade. É no fundo a questão que já tinha sido repetida lá acima. Sim, precisa. Uhum. Precisa porque a lei do, o decreto-lei de execução orçamental assim o tem dito nos últimos anos e eu acredito que este ano mantenha esse entendimento, sim. Muito bem. A Silvana depois faz aqui mais uma questão, que é: a consolidação depende, para além do acordo das partes, da autorização do Ministério respectivo e do Tribunal de Contas? Não, do Tribunal de Contas não, mas do Ministério respectivo, sim. Muito bem. Desde já agradecer a participação de todos, porque as perguntas têm vindo aqui a aparecer cada vez mais. Isto é muito bom, porque significa que tem aqui a oportunidade de ver esclarecidas as dúvidas. Então, a Rosa Maria faz a seguinte questão. Boa tarde. Eu tenho aqui a Já deixar. se ausentou, mas Ah, ainda já, bem ok, que. ok. Era só um aviso, era uma informação. Obrigada, Rosa. Já não nos está a ouvir, mas quando vir a gravação. Já Muito bem. agradecemos a sua participação. Isso, isso. Então, temos aqui a Ana novamente. Na mobilidade, num IP, o trabalhador Pode, pode pedir ao fim de 6 meses a consolidação. pode, porque 6 meses é o tempo mínimo para se poder consolidar. Porque a lei diz que não há período experimental na mobilidade, mas um trabalhador para poder consolidar tem que estar no mínimo 6 meses para que a mobilidade consolide. Pode pedir, não é garantido que ela seja autorizada, mas o pedido pode ser sempre feito. Uhum. Muito bem, então avançamos aqui para a Anabela. A informação que tenho na minha entidade é que a formação para efeitos de majoração da competência de CIADAP é feita ou escolhida no catálogo do INA, onde podemos consultar outras entidades barra cursos. A informação que tem da sua entidade bate certo com a informação que eu dei neste webinar, porque de facto só eu e a sua entidade só podemos dar esta informação porque é aquela que está na lei. Pode consultar, o INA tem disponível o catálogo nacional de cursos, todos os anos está disponível na página do INA e depois pode procurar várias entidades com quem o INA tem parcerias e que desenvolvem os mesmos cursos, mas basta que faça uma simples pesquisa pelo nome do curso, vão-lhe aparecer muitas vezes universidades e várias entidades que estão a ministrar o curso que foi criado pelo INA. Portanto, o primeiro conselho que eu lhe dou é ir ao INA e faça a pesquisa por catálogo de cursos do INA. Todos os anos o INA publica e normalmente até faz um seminário aberto para a apresentação deste catálogo de cursos. E depois, escolhendo o curso, poderá pesquisar pelo nome do curso e vão-lhe aparecer N entidades que estão, além do INA, a promover o curso e a dar o curso. Obrigada, Ana. Que bom que ficou contente e que fui esclarecedora. E tem aqui imensos agradecimentos, Filipa. Obrigada. Entretanto, há aqui mais uma questão. Então, é necessário haver vaga no mapa de pessoal para abrir uma mobilidade e para Olha que pergunta consolidar? tão interessante. Sabe porquê? Porque, por acaso, a Lei do Trabalho em Funções Públicas, no momento em que fazemos a mobilidade, não é taxativa a dizer que é necessário que haja vaga. Ou seja, eu posso fazer
legalmente, cumprindo a lei de trabalho em funções públicas, eu posso fazer uma mobilidade sem haver vaga previamente prevista e não ocupada no mapa de pessoal. Mas isto para mim tem um problema, que é eu, para fazer uma mobilidade, tenho que fundamentar com base no interesse público, e o interesse público é a necessidade de fazer a mobilidade para aquela carreira ou categoria. Ora, como é que eu explico esta necessidade se nem sequer tenho esta previsão no meu mapa de pessoal? É complicado, mas legalmente possível. Por outro lado, a lei aí já é clara, é que para fazer a consolidação eu preciso mesmo da vaga no mapa de pessoal. Portanto, eu diria que, embora a lei permita que se possa fazer uma mobilidade sem a vaga estar prevista no mapa de pessoal, é conveniente que ela esteja prevista. É conveniente porquê? Para podermos fundamentar melhor a mobilidade e para depois a podermos consolidar quando chegar à altura de o fazer. Muito bem. Depois temos aqui a Lourdes, que antes de mais felicita a apresentação do tema Obrigada, Lourdes, obrigada. e pergunta: dado o elevado número de funcionários com idade acima dos 55 anos e muito com mais de 40 anos de serviço e com a introdução de novas contratações, é possível ou será prevista uma regra mais esclarecedora para pré-reformas? Ahm, Admito que sim. Admito que sim, porquê? Porque relativamente ao ano passado, este ano a Lei do Orçamento de Estado contemplou mais artigos sobre a questão das reformas e das aposentações. Por outro lado, porque neste momento é assumido como uma política do governo, a requalificação dos trabalhadores, o incentivo à progressão na carreira dos trabalhadores e o lógico é que a seguir a isto vem esta preocupação de fazerem aqui este phasing out daqueles que já estão na altura de sair, mas só o podemos fazer depois de termos acautelado que temos trabalhadores em número suficiente para as necessidades e que aqueles que temos estão muito qualificados. Pronto. Portanto, eu acredito que daqui a 3 anos, se calhar, podemos estar aqui a falar sobre isso. Temos a outra. Posso ler? Posso ler? Luís, acho que posso ler, não posso? Olá, boa Filipa, tarde. desculpe, que eu Não estava tem com o mal. Não microfone tem mal. desligado. Pode sim, Ah, senhora. eu leio, não tem problema. Olá, boa tarde, exercendo funções de técnica superior numa fundação de ensino superior há 4 anos, com a categoria de assistente técnica, existe alguma forma de subir na carreira sem ser por procedimento concursal? Existe. Por exemplo, se tiver um curso superior, uma vez que exerce funções de técnica superior, é porque está habilitada com um curso superior. Eventualmente, estas funções só as deveria estar a exercer ao abrigo de uma mobilidade. A forma de subir na carreira sem ser pelo procedimento concursal era através da consolidação da mobilidade. Então, Filipe, agora vou-lhe fazer aqui uma questão de um participante que até fez a questão quando se inscreveu, na realidade, que diz o seguinte: as alterações ao regime legal do trabalhador e as suas alterações vão trazer mais produtividade ao setor? Eu quero acreditar que sim, porque ao haver esta preocupação, até uma coisa tão simples e ainda sem olhar para a lei do Orçamento de Estado, ao haver este compromisso claro do governo em aumentar a forma de subir na carreira do trabalho, acelerar a forma de subir na carreira de trabalhadores em funções públicas, eu acho que isso nos vai dar uma motivação. Por outro lado, eu acho mesmo que a reforma profunda que foi feita ao CIADAP é uma reforma feita com este objetivo de motivar e de dar mais espaço aos trabalhadores para manifestarem os seus desconfortos, as suas necessidades e para os motivarmos. E, portanto, eu tenho essa fé, mas olha, eu também sou daquelas pessoas que eu sou tendencialmente otimista. Portanto, eu olho para a lei muito na perspectiva daquilo que ela tem de bom. Agora, às vezes a lei pode ser muito boa e pode não estar a ser bem aplicada ou aplicada na sua totalidade, mas eu de facto acredito que isso possa acontecer. Muito bem. Então, diz-nos agora o Fábio Silva. Desde já, obrigada pelo excelente webinar. Obrigada a nós também. Foi muito Mas antes, esclarecedor. desculpe, Luísa, porque antes ainda temos uma consolidação da mobilidade em diferente carreira categoria, por exemplo, da carreira docente para a carreira técnico superior, obriga a ir para a primeira posição remuneratória da nova categoria? Não,
porque vai para a nova categoria, mas não vai regredir. Portanto, aqui eu acho que vai ficar ou igual ou ligeiramente melhor. Sim, Ana. Ok. Então, a questão do Fábio é a seguinte: portanto, sobre os 6 meses para a consolidação da mobilidade, não deveria ser 8 meses no caso de uma carreira ou categoria com grau de complexidade 3, dado que a lei diz que deverá ser um período equivalente ao período experimental, Sim, caso seja sim. superior a seis Sim, meses? mas eu falei em 6 meses porque há situações em que a aplicação do acordo coletivo de trabalho reduz o período experimental e, portanto, era para essas situações que eu me estava a referir aos 6 meses, porque há muitas entidades da administração pública que aplicam este período experimental de 6 meses. Naquelas em que para um técnico superior mantém os 240 dias, sim, no mínimo terá que ser os 8 meses, os 240 dias. Sim, Fábio, obrigada. Mas, de facto, como a maior parte das entidades da administração pública está a aplicar esse acordo coletivo de trabalho que reduz o período experimental, é 6 meses ou o período experimental aplicável à respectiva carreira onde vai consolidar. Como a maior parte está a aplicar esse acordo coletivo, era por causa disso que eu simplifiquei falando sempre nos 6 meses, mas tem razão e a sua observação é muito pertinente. Obrigada. Muito bem. Entretanto, Filipa tem aqui rasgados elogios Oh, que bom. ao Fico webinar. contente. Eu gosto muito, por acaso gosto mesmo muito, e o acompanhar a Lei do Orçamento de Estado dos últimos anos dá-nos sempre esta perspectiva de olhar para a forma como o país vai evoluindo, através da forma como está a evoluir, o regime da função pública e a aposta nos trabalhadores em funções públicas. Que eu acho que eu sou daquelas pessoas que eu sei que nós sofremos muitas críticas quem trabalha em funções públicas. Eu digo sempre quem trabalha em funções públicas porque, embora eu neste momento seja docente, a verdade é que a minha primeira função foi ligada a uma entidade da administração pública, da administração local. E, portanto, eu sempre estive ligada à administração pública e eu acho de facto que quem está na função pública não é melhor nem pior do que trabalha no setor privado, mas tem uma missão extremamente importante e que é muitas vezes desvalorizada e até com algumas piadolas por parte de muitas pessoas que trabalham no privado. E tenho muita pena que assim seja, porque acho que nós somos essenciais para que o país funcione, funcione com qualidade, para que toda a gente tenha direito a que os seus direitos mínimos estejam assegurados, porque somos nós, na função pública, que os asseguramos. Por isso, gosto, é mesmo uma área que me dá muito gosto de trabalhar, mesmo. Excelente. Então, neste caso, resta-nos agradecer a participação de todos e eu coloquei aqui no chat o link para o nosso site, também para conhecerem as próximas Deixe-me formações só, nesta já área. agora, pronto, uma vez que já só falta responder a uma pergunta, vou responder, que é a pergunta também do participante anónimo, que diz: é possível fazer a mobilidade para um encarregado operacional entre entidades diferentes sem existir no mapa à vaga? É a resposta ao colega que eu disse há bocado. A Uhum. mobilidade não exige a vaga prévia, mas enquanto ela não estiver criada, não se pode consolidar e é difícil até de a fundamentar. E sem haver, não, mas sem haver 10 assistentes operacionais é que já não consegue fazer. Portanto, pode fazê-la sem a vaga previamente prevista, não a pode fazer sem os 10 assistentes operacionais, porque este é o requisito mínimo para que possa fazer a mobilidade. Sim. Obrigada então a todos pela vossa participação e compreensão, porque a formação de hoje era para ter decorrido de outra forma, mas esta tempestade, de facto, eu sou de Aveiro, comboio suprimido, até o próprio senhor da bilheteira da CP me disse: ó menina, porque aqui no Norte trata-se simpaticamente as pessoas com alguma idade por meninas: ó menina, não se meta à estrada, por favor, porque não vai conseguir chegar a Lisboa. Portanto, obrigada a todos pela compreensão e à CEGOC pela compreensão e pela confiança, mais uma vez, em mim. Muito obrigada. Muito, Sempre. muito obrigada. Obrigada. Obrigada a ti, Filipa, por ter aceito mais um destes nossos desafios. Espero revê-la em breve, nomeadamente nas várias ações de formação que temos calendarizadas consigo ainda para o mês de fevereiro. Pelo que agradeço a todos a vossa presença mais uma vez. Peço que visitem o nosso site. Tem várias ofertas formativas dentro desta temática e outras ministradas pela doutora Filipa Magalhães. Sintam-se completamente à vontade. Aproveito para vos dar nota que regressaremos em fevereiro com um outro webinar. Sigam o nosso site para isso. Muito obrigada a todos mais uma vez e até breve. Obrigada, obrigada
e até uma próxima. E um bom ano para todos, porque ainda se pode dizer bom ano até ao final desta semana, não é? Portanto, até 31. Obrigada Bom a ano, todos. bom ano para Obrigada. todos. Bom ano. Obrigada. Obrigada. Luísa.